Olha, nós já estamos recebendo aqui no nosso estúdio o advogado Rogério Almeida, porque hoje a gente está aqui tentando falar um pouco sobre avanços e desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba de completar 35 anos. É um marco na proteção dos direitos da infância e da juventude no país. Desde que entrou em vigor em 1990, o ECA estabeleceu garantias fundamentais e reforçou o papel da sociedade, da família, do Estado na promoção do desenvolvimento digno e seguro para crianças e adolescentes. Mas, 3 décadas e meia depois, o que mudou na prática? Que avanços nós podemos reconhecer? Que desafios ainda enfrentamos? Para falar sobre esse assunto, o advogado Rogério Almeida, que é especialista em direito da criança e adolescente, vai nos ajudar a reconhecer a importância histórica do ECA, as conquistas, mas o que também precisa e pode sempre ser aprimorado. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Rogério. Boa tarde a vocês. Você Boa pode tarde. chegar e falar na frente, assim, que é direcional, para a gente entender melhor essa mensagem. Boa tarde aos ouvintes, a quem está no YouTube nos acompanhando. É um prazer. Nós que trabalhamos na Comissão de Defesa do Direito da Criança e Adolescente, na OAB, já há alguns anos, agradecemos pelo convite e a oportunidade de poder esclarecer e informar a sociedade piauiense sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em linhas gerais, acho que a gente pode falar sobre esse marco de antes e depois do ECA, da instalação do Estatuto da Criança e do Adolescente no país. Como é que o Brasil era antes e o que mudou? Quais foram as propostas revolucionárias que vieram com o Estatuto? Bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é importante do ponto de vista jurídico, porque a nossa Constituição de 1988, ela trouxe artigos importantes. E lá diz que a criança e adolescente precisa ter dignidade, precisa ser tratado pelo Estado, pela família e pela sociedade com respeito. E todos os seus direitos precisam ser garantidos com absoluta prioridade. Principalmente no artigo 227. E precisava de uma lei infraconstitucional para trabalhar essa questão do atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E aí a necessidade da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990. Bem, em linhas gerais, antes do advento do Estatuto, o ordenamento jurídico brasileiro não tinha um regramento claro que tratasse dessa questão da criança e adolescente. E a criança e adolescente era tratada nos outros artigos, tanto do Código Penal e de outras leis infraconstitucionais. Isso imprimia, assim, em não reconhecer a vulnerabilidade da criança, do adolescente, ou igualar todas as condições como a de adultos normais. Que principal diferença era essa, por exemplo, em relação à exploração do trabalho, à saúde da criança, a questão do acesso à educação? Envolvia todos esses temas? Exatamente. A criança e adolescente, ela era invisível antes do advento dessa lei. E ela era tratada de uma forma que cada família fazia do seu jeito. Uhum. E a criança, ela é um ser humano. E tem uma coisa importante, é que o adulto de hoje foi aquela criança de ontem. A depender de como essa criança, ela viveu no seio familiar, na escola, na sociedade, ela se desenvolve e como adulta, ela vai ser uma adulta que vai trabalhar de uma forma funcional, a sua saúde mental vai estar protegida, a sua saúde física também vai estar em bons níveis. Então é importante que todos percebam isso. A criança, ela não pode ser submetida a trabalho escravo. A criança, ela não pode ficar fora da escola. A criança, ela tem que ter um atendimento de saúde de qualidade desde o período da sua concepção, do período gestacional. E ela precisa também ser tratada com respeito e com dignidade. E aí vem
a convivência familiar saudável. Os pais, os cuidadores, eles têm o dever de cuidado com essas crianças. E esse dever, ele tem um limite. É por isso que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele deveria e deve ser um livro de cabeceira da família brasileira. Bom, a gente hoje vive em um momento de muita violência no país. Não tem como a gente não tocar nesse assunto. É claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele abrange vários temas, como nós citamos aqui, educação, saúde, a segurança, mas o momento da criminalidade e o momento em que o país está vivendo de organizações criminosas muito presentes em todos os territórios do país e arregimentando cada vez mais crianças e adolescentes para o crime, fazem com que essa discussão sobre isso também tome esse viés. Hoje aqui no Piauí existe uma dificuldade muito grande em afastar essas crianças. A gente estou trazendo aqui para o contexto do nosso estado, porque existe inclusive embates entre a segurança pública e até o Ministério Público. Eu acredito que o senhor, claro, tem acompanhado de perto, em relação à retirada dessas crianças e dos adolescentes da criminalidade, inclusive encabeçando crimes hediondos, como vários que aconteceram. Eu posso lembrar aqui de um caso onde 2 irmãs foram assassinadas na região da Santa Maria da Codipe e um dos mentores teria sido um adolescente, e requintes de crueldade, e tantos outros. Tem as questões também de internação, nos centros de internação para crianças e adolescentes, só que eles acabam não cumprindo o tempo necessário para que essa internação leve a uma melhoria, se é que a gente pode falar dessa forma, no seu comportamento, para ficar apto a voltar para a sociedade, voltam para a sociedade cometendo os mesmos crimes ou crimes piores. Como hoje a OAB e as instituições vêm enxergando esse dilema? Isso é um dilema muito complexo. Eu vou dizer por quê. Porque o Estado brasileiro ele precisa estar presente na comunidade. E é na comunidade, é na família, onde esta convivência precisa ser uma convivência saudável. E o que é que acontece? Quando os índices de criminalidade, principalmente o tráfico de droga, eles puxam todos os outros crimes, fica muito difícil que o órgão de segurança pública ou as instituições, elas deem conta disso sem a colaboração efetiva da própria família. Essa família precisa ter uma convivência que seja saudável, precisa estar vigilante com essa criança, precisa estar acompanhando. A escola também tem um papel fundamental. Mas qual é o problema? É que o tráfico de drogas é um comércio. Infelizmente. Ele já abrange a família inteira já. Então ele já vem dessa realidade, nem conhece outra que possa levar a um futuro mais promissor muitas vezes, né? Tem muita desinformação, tem muita, eu diria assim, tem muita dificuldade do Estado poder trabalhar em várias situações. Por quê? Porque a família ela tem liberdade para a sua convivência com os seus entes familiares. E a partir daí, há uma grande dificuldade. Se você der liberdade demais a uma criança e você não acompanhar as rotinas dessa criança, principalmente hoje com as redes sociais, essa criança ela será vulnerável para ser cooptada pelo crime já a partir da sua adolescência. Eu dei aula alguns anos atrás ao policial militar em formação, aula sobre fundamentos dos direitos humanos. E uma disciplina prática foi ir até um bairro de Teresina, na época aqui na região do centro administrativo. Caderno, prancheta e caneta na mão, e esses alunos do curso de formação de soldado iam ver como era a realidade dessa comunidade. E eles ficaram, eu diria assim, de uma certa forma, surpresos e abalados. Crianças na rua, descalças, sem acompanhamento dos pais, o lixão, lixo ao céu aberto, adolescentes grávidas. É só um exemplo disso. Então, a comunidade ela precisa do amparo do Estado, sim. Ela precisa do aparato social, da segurança pública,
da educação, sim. E ela precisa também que a família ela possa ter uma convivência saudável, porque há uma parte de responsabilidade na criação dos filhos que é dos pais. Voltando aqui, já que o senhor falou sobre a questão da desinformação, eu cito aqui os desafios do ECA, exatamente por conta das transformações tecnológicas. O ECA foi firmado, elaborado há 35 anos, completados ontem no dia 13 de julho. Agora, 35 anos depois, a realidade é completamente diferente em relação à internet, à criminalidade por meio dela e como as crianças e adolescentes têm sido vítimas, cyberbullying, também violência sexual, que não precisa, isso tudo mudou, não precisa mais aquele contato físico, exploração de pornografia infantil. Esse é um desafio que pode ser, que o ECA também pode ajudar a transformar, que o ECA pode ser transformado? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz claramente que a criança tem que estar protegida de qualquer tipo de ameaça, de negligência. E aí volta, mais uma vez, o papel da família. Nós já temos leis que restringem o acesso de crianças e adolescentes a determinadas mídias sociais. Tem mídias sociais que precisa de um cadastramento de um adulto. Muitas vezes essa criança ela vai lá, esse adolescente vai lá e faz um cadastro que não é verdadeiro, dá as informações que não são verdadeiras e entra numa rede social, numa dessas redes sociais aí. E aí onde é que está? Quem tem culpa nisso? Eu acho que os pais, os responsáveis, precisam acompanhar as redes sociais de seus filhos. Você não acha também que, claro, embora a família tenha essa competência, essa responsabilidade, obrigação, existem outros métodos que possam vir extra-família, porque a família também muitas vezes não tem esse conhecimento, ou o tempo necessário, ou a informação necessária, que isso pode ser dividido, por exemplo, com a responsabilização do Estado, na questão da regulamentação do acesso da internet para crianças e adolescentes, como isso já vem sendo bastante debatido também pelo judiciário? Sim. Eu comparo as redes sociais hoje à televisão antigamente, né? O que é que se fazia antigamente? Pegava a criança, colocava na frente da televisão, a babá eletrônica e depois o adulto ia fazer suas coisas. E aí a criança tinha acesso a programas que eram inadequados para ela. E eu vejo no dia a dia muito isso. A criança está aqui, 2, 3, 4 anos de idade, com o celular na mão, né? E aí não está sobre aquela vigilância. Por outro lado, está em discussão hoje a regulação das redes sociais. As redes sociais precisam instrumentalizar e dificultar o acesso a certas plataformas, certas notícias. As notícias não podem estar abertas 24 horas para todos. E não pode simplesmente jogar na família ou no usuário responsabilidade por certas situações. É preciso que as redes sociais tenham mais responsabilidade em relação a isso. Quanto à questão do Estado, o Estado, e nós da OAB temos esse papel também, nós fazemos palestras, orientamos sempre a família, tanto em escolas, em comunidades, fazemos palestras sobre o bom uso das redes sociais, principalmente também para uma convivência familiar que seja saudável. Doutor Rogério Almeida, eu queria muito lhe agradecer por ter vindo aqui abrir esse debate numa semana, num mês tão importante, né, que é a discussão dos direitos da criança e do adolescente. Acho que a OAB tem um papel fundamental em levar informação para a sociedade, ser essa ponte entre a sociedade e o Estado também, abrir a caixinha de perguntas sempre para a sociedade entender quais são seus direitos e seus deveres também. E é fundamental também as pessoas entenderem que as denúncias precisam e devem ser feitas em todas as circunstâncias, que a OAB vai estar sempre por lá. Então eu queria muito te agradecer, tá? Eu que agradeço em nome da Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente da OAB. Eu finalizo dizendo que a OAB tem uma ouvidoria e ela também está à disposição. O Ministério Público tem ouvidoria. Nós temos também
Em cada região da cidade nós temos o conselho tutelar e uma denúncia pode ser feita anonimamente caso alguém veja que uma criança está em risco de ameaça, agressão, abuso, negligência. Ele pode fazer as suas denúncias, inclusive de forma anônima. Temos também o Disque 100 e nós temos a delegacia especializada na criança vítima, que é a DPCA. Muito obrigado e esperamos que a sociedade, a classe política brasileira possa aperfeiçoar mais ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o que nós esperamos. Muito obrigada e até a próxima.